Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Nós temos uma grande alegria de estar aqui. Já fazia uns 4 aninhos quase que a gente tinha vindo aqui ainda na época das máscaras. Hoje os irmãos podem ver o rosto. E eu fico muito feliz de poder compartilhar desses 6 anos e notar que o Senhor continua a trabalhar na vida de vocês e fazer essa igreja crescer em quantidade e na fé no Senhor Jesus. E eu quero agradecer a pastor René pelo convite, pela confiança de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Um momento tão importante dessa igreja e que nós estamos compartilhando dessa alegria. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. E leremos dos versículos 24 a 29. Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 a 29. E eu peço que assim que você encontrar esse texto, por gentileza, coloque-se de pé, para que façamos a leitura todos juntos. O tema que nós vamos trabalhar nessa noite é o tema da festividade, permanecendo na rocha, avançando no propósito. Diz o texto da palavra de Deus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Bem, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, não somente pelos 6 anos da UBPC São José da Mata, mas te damos graças também, Senhor, pela oportunidade que temos de ter portas abertas neste local. Te damos graças, Senhor, pela tua fidelidade e pela tua mão poderosa a repousar sobre esta comunidade. E por mais uma chance que temos de ser instruídos na tua santa palavra, nós pedimos que, à medida que formos observando estes versículos, que o teu Santo Espírito nos ensine e nos deixe sensíveis à mensagem que o Senhor quer trazer ao nosso coração nessa noite. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar com a sua Bíblia aberta nesse texto, porque dele eu não vou sair. À medida que a pregação for fluindo, a voz vai saindo. Hoje, infelizmente, estou um pouco rouco, mas já foi assim de manhã também. Então vai melhorando. Meus irmãos, nós vamos hoje tratar de um texto que aborda 2 classes de ouvintes. Eu fiz questão de a gente ir até o finalzinho, para que a gente tivesse o contexto geral desses versículos. A gente vai ter a classe dos ouvintes que ouvem, mas não praticam. E os que não apenas ouvem, mas também praticam o que ouvem. E os destinos de cada um serão traçados até o final desse texto. Ele é bem pequeno, são apenas 6 versículos, mas a gente vai perceber o quanto de ensinamentos que a gente pode extrair deles. Então, a partir desse contexto, dessas 2 classes de ouvintes, nós vamos ver o que é necessário para permanecer na rocha
e avançar no propósito de glorificar a Deus em todas as coisas, porque foi esse o motivo pelo qual nós fomos salvos. Esse é o grande propósito da nossa vida, é glorificar o nosso Deus em todas as coisas. Então, num primeiro momento, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 24 e mostrar que para permanecer na rocha é preciso ouvir as palavras do Senhor. Versículo 24 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. E eu paro aqui por quê? Porque que palavras são estas? Ele começa aqui a falar sobre os dois fundamentos, e ele inicia dizendo: todo aquele que ouve estas minhas palavras. Então, imediatamente antes desse texto, desse momento de fala de Jesus, nós somos expostos às palavras dele acerca de quem entra no reino dos céus. Você olha um pouquinho para cima e você tem os versículos 21 a 23, falando acerca de quem entra no reino dos céus. E o que ele diz? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então ele deixa claro que só será alçado ao lar celestial aquele que faz a vontade do Pai. Essa é a primeira informação que as pessoas ouvem de Cristo. Quando ele diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras. Que palavras? Que não é aquele que invoca o Senhor simplesmente, mas aquele que faz a vontade do seu Pai que está nos céus, esse é que entrará no reino dos céus. Mas ele segue dizendo o seguinte: muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? O que a gente enxerga aqui? Pessoas tentando se justificar, apresentando suas obras. Mas as nossas obras não nos justificam. O que nos justifica é o sangue do Cordeiro. As nossas obras, por melhor que sejam, diz Isaías que elas são as melhores obras de justiça, como o trapo da imundícia. Então eu não posso me fiar nessas obras. Eu posso ter feito tudo isso, mas no final das contas, o que é que ele vai dizer claramente? Eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A segunda informação que ele dá no versículo 23 é que aquele que entra no reino dos céus é o que se afasta da prática do mal. Não é por obras, não é pelo muito falar ou muito invocar o nome do Senhor. Até porque em nossos tempos nós vemos que muitos usam o nome do Senhor, mas nem sempre o Senhor está presente nesses projetos. Então, ele diz claramente, para que você entre no reino dos céus, óbvio que você deve fazer a vontade do Pai e se afastar da prática do mal. Quem é que consegue fazer isso? Aquele que tem no seu coração nutrida e colocada pelo próprio Deus a fé no unigênito Filho do Pai. Isso aqui é tarefa de regenerados. Então ele diz: quem entra no reino dos céus é aquele que deixou para trás o velho homem, que faz a vontade do Pai, busca a vontade do Pai e que se afasta da prática do mal. Nos nossos dias são muitas as vozes que são ouvidas. Muitas. Porque hoje todo mundo pode falar. E isso tem um aspecto bom, mas óbvio, tem seu ônus também. Tem seu aspecto ruim, por assim dizer. Porque muitas vezes essas muitas vozes que são ouvidas nos tiram o foco da verdade que liberta. Tem vozes que apontam para o lado da prosperidade material. Tem vozes que apontam para o lado da cura e milagres, pura e simplesmente. E tem lado que aponta para você, para dentro de você, para a força que você tem, para aquilo que você pode, e é você. E aí quando você absorve aquilo, e você também passa a dizer: eu faço, eu posso, eu consigo.
Parece aqueles exercícios que você faz quando está querendo perder peso. E aí você vai se estimulando dizendo, eu posso, eu quero, eu consigo. E aí você caminha uma milha a mais, só que você come um bolo a mais. E está tudo arruinado. A grande questão, meus irmãos, é que nós podemos sim ouvir essas vozes. E vamos ouvir, afinal de contas nós temos 2 ouvidos. É inevitável que você ouça muitas vozes. Mas como o apóstolo Paulo fala, você pode ouvir de tudo, mas tem que reter apenas o que é bom. E para que a gente tenha maturidade, a gente precisa ler essa palavra, precisa se abastecer dessa palavra para poder entender que são muitos discursos, mas boa parte deles são dissonantes. E o povo de Deus desse século se vê um tanto perdido, sem saber no que crer e como proceder. Porque cada um diz uma coisa. Se você escuta seu pastor no domingo e sai daqui, guardando no coração a palavra, e pensando sobre essa palavra no jantar daqui a pouco, e amanhã, e terça, e quarta, e assim por diante, você vai bem. Mas se você liga a televisão na segunda, se você acessa a internet na terça, se você escuta o rádio na quarta, se você lê outra coisa na quinta, fatalmente alguma dessas coisas vai ser um pouco diferente daquilo que foi pregado. E aí você vai experimentando diversas comidas do self-service gospel e vai chegar um momento em que o seu paladar vai ficar um pouco alterado. E nem sempre a diversidade vai promover a unidade. O que eu quero dizer com isso? É que nem sempre quando a gente se abre para os vários discursos, isso é bom para a gente. Isso vai fortalecer aquilo que a gente tem feito dentro da igreja. Às vezes vai fazer com que a gente se sinta até mesmo na condição de trazer novidade para dentro da igreja. Ah, pastor, eu vi um negócio ali que é bom, viu? Uma novidade, é coisa nova. Tem alguma coisa de nova debaixo do céu? Debaixo desse sol escaldante que nos acompanha aqui na Paraíba, um para cada um. Existe alguma novidade? Claro que não. E se houver qualquer tipo de novidade, ela pode ser colocada junto, lado a lado da palavra de Deus? Não, porque tudo que era necessário para a gente já foi revelado, já foi compilado aqui. O cano foi fechado há muito tempo. Então, se alguém vier dizendo que tem revelação nova, unção nova, sai daqui, Satanás. Porque meu Deus já me disse tudo o que eu precisava. Porque o meu Deus já me disse o que eu preciso conhecer acerca do caráter dele e daquilo que eu preciso crer para que eu possa alcançar a vida eterna. Então, meus irmãos, o que de fato é vital para a nossa caminhada cristã é ouvir as palavras de Jesus. Por isso que ele diz aqui, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Não é qualquer palavra que vai servir para o nosso crescimento cristão. Não é qualquer palavra que vai servir para que a gente nutra a nossa alma eterna. Não é qualquer palavra que vai fazer com que você e eu saiamos daqui nutridos para toda uma semana de desafios. É apenas a palavra de Jesus. E quando a gente escuta a palavra de Jesus, quando a gente escuta essas palavras sendo ministradas de forma fiel, de forma íntegra, de forma cuidadosa, isso produz no nosso coração e nos faz hábeis a diferenciar o que vem dele e o que não vem. Nós temos de guardar no nosso coração e levar a sério o chamado de fazer a vontade do Pai em nossas vidas. Chega um momento da vida do ser humano, e esse momento se chama final da adolescência, em que o pescoço vai ficando um pouco mais grosso, diziam os nossos pais, e que a gente se acha dono do próprio nariz, e que a gente busca fazer apenas a própria vontade. E os pais dizem, mas isso não é bom para você, mas você diz, mas eu quero. E às vezes é o nosso Pai Celestial que diz, isso não é a minha vontade para a sua vida, mas você diz, mas eu quero. E você começa a contender com Deus e Ele diz, meu filho, não foi isso que eu preparei para você. E você continua a dizer, mas eu quero. Você foi chamado, meu irmão, para fazer a sua vontade
ou acomodar a sua vontade, conformar a sua vontade à vontade de Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, de que entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É isso que você precisa. É ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz daquele que veio para te salvar e fazer a vontade dele. A nossa vontade não é boa, não é agradável, não é perfeita. Ela tem essas características quando ela se conforma com a vontade de Deus. Então, quando eu penso em alguma coisa, quando eu penso em algum projeto e ele passa no crivo de Deus, aí acontece. Pensei em alguma coisa, está dentro da vontade de Deus, isso vai acontecer. Quando aquilo que eu pensar, aquilo que eu projetar não estiver dentro do plano de Deus, dentro da vontade de Deus, não chore, não esperneie, não vai acontecer. Agradeça, porque pode ser e será um grande livramento. Entre as questões que compõem a vontade de Deus para nós, está uma vida de santidade. Uma vida de santidade, meus irmãos, muitas vezes a gente quer conceituar como sendo uma vida de uma pessoa que lê a palavra de Deus todos os dias durante 6 horas. Mas você trabalha 8 e dorme mais 8. Então, se você dorme 8 e trabalha mais 8, sobram quantas horas no seu dia? Só 8. Você não vai cuidar da sua família, não? Você não vai cuidar da sua casa? Você vai ser negligente com tudo, só para poder ler 6 horas a palavra de Deus? Deus também não quer isso de você. Às vezes a gente acha que só tem vida de santidade quem dobra os joelhos e passa 2 horas em oração. O joelho chega até um carro. Abolacha o joelho da pessoa. Ou então aquela pessoa que a gente lê uma biografia de um missionário da antiguidade e a gente diz assim, eu quero ser igual a essa pessoa. Contextos diferentes, épocas diferentes, necessidades diferentes. Direcionamentos da parte de Deus diferentes. Por mais que eu queira, eu nunca serei Spurgeon. Por mais que eu queira ter alguns atributos, eu nunca serei Martyn Lloyd-Jones. Por mais que eu queira, as resoluções de Edwards não são para a minha vida, foi para dele. Eu posso aproveitar muito daquilo ali para entender que é necessário ser resoluto nas minhas decisões em relação à obra de Deus. E que eu preciso ser muito firme quando eu disser, Senhor, eu quero te servir com integridade. Eu quero ser fiel a Ti. Então eu tenho que decidir muitas questões e fazer muitas renúncias a respeito da minha rotina de vida. Mas Deus não me chamou a fazer aquelas resoluções. Eu não posso copiar a vida de santidade de outras pessoas. Eu não posso querer que alguém santo, quando for subindo para o céu, pegue no pé dela e vou ali pegando carona. Não, ninguém vai pegar carona para o céu. Ou vai, ou não vai. Essa vida de santidade, meus irmãos, ela é muito mais marcada pela luta contra o pecado do que por qualquer obra que a gente chama de sacrifício por Deus. A grande questão é lutar contra o pecado. É assim que um cristão verdadeiro é reconhecido. Não é pela quantidade de vezes que ele veio para a igreja, e vir à igreja é importantíssimo, é essencial. Não é pela quantidade de vezes que ele leu a Bíblia durante a semana, e é necessário que você leia todos os dias. Mas entenda, é muito mais visível essa santidade na vida daquele que luta contra o pecado todos os dias. Porque nós somos tentados todos os dias. E a probabilidade de nós cairmos é muito grande. Mas quando você todos os dias tem se esforçado e pedido ao Senhor para viver na dependência do seu Espírito Santo, ali alertar e ali livrar de todo mal e da aparência de todo mal, aí você vai desfrutar de uma vida de santidade. E isso faz parte da vontade de Deus para a nossa vida. Mas não só isso.
também uma disposição de investir tempo na propagação do Evangelho. A gente foi chamado para pregar. Talvez você pense o seguinte: mas eu não fui chamado para pregar no culto. Eu não fui chamado para fazer seminário, eu não fui chamado para ser missionário, eu não fui chamado para ser um professor de escola dominical, mas você foi chamado para ser soldado do exército de Cristo. E o soldado tem que estar preparado para a batalha. E essa batalha hoje tem sido a propagação do Evangelho. O Brasil é maravilhoso, meus irmãos. Por quê? Porque nós podemos propagar o Evangelho. Você pode sair de manhã na sua casa e fazer caminhada no bairro ao redor e sair distribuindo folhetos e falando do amor de Deus para as pessoas. Ninguém vai te prender. Glória a Deus por isso. Em outros locais não é assim. Você pode, no seu local de trabalho, num tempo que seja conveniente, compartilhar de experiências com Deus com os seus colegas. Isso não vai fazer você ser demitido. Você pode, para os parentes que não conhecem a Deus, aproveitar os momentos de comunhão em família e dizer o quanto Deus tem sido gracioso para com você. Sei que uma cara ou outra pode, como a gente diz aqui no Nordeste, se entronchar. Mas um dia eles vão perceber que foi por amor, que você falou tanto em Deus. Nós fomos chamados a ter essa disposição de investir tempo na propagação do Evangelho. Quando você evangeliza, você não está gastando tempo, você está investindo tempo. Não é perda de tempo passar 3, 4 anos falando para aquele seu colega de trabalho e ele nunca veio na igreja, mesmo você tendo convidado toda semana. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Não somos nós que convencemos, é o Espírito de Deus através da pregação do Evangelho. Mas nós temos que ter a disposição de dedicar tempo a essa pregação. Isso é a vontade de Deus para a gente. Marcos 16, 15. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas eu não gosto daquela pessoa que ela já me prejudicou não sei quantas vezes na minha vida. Eu vou pregar para ela. Tem uma ótima notícia, não é uma péssima notícia, é uma ótima notícia. Sabe qual é a ideia que o Senhor tem disso aí? Que você deve amar os seus inimigos e orar pelos que te perseguem. Então, mais do que orar, pregue. Quem sabe um dia essa pessoa é alcançada e peça perdão por tudo que ele fez. E se isso não acontecer, pastor, você fez a sua parte e agradou o seu Pai. O ímpio vai ter a sua paga e nós teremos a nossa também. E nós temos também como parte da vontade de Deus para a nossa vida, ter como marca distintiva do nosso viver, do nosso dia a dia, o amor a Ele e ao nosso próximo. Então quem permanece na rocha, de fato ama a Deus, mas também ama o seu próximo. Caiu exatamente o que eu estava falando agora. Meu irmão, como é difícil amar certas criaturas de Jesus. Mas não é um pedido, é um mandamento. E esse é o resumo dos mandamentos. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se você estiver fazendo isso, você vai evidenciar na sua vida que você está ancorado, firmado, arraigado nessa rocha. E é necessário que você permaneça nela. Portanto, para que permaneçamos na rocha, nós precisamos dar ouvidos às palavras de Jesus e fazer a vontade do Pai que está nos céus. Uma segunda questão, é preciso praticar as palavras de Jesus. A gente vai ler agora a parte B do versículo 24 até o versículo 27. Quando ele diz o seguinte: quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Lembra de um texto do Tiago? Sejais não apenas ouvintes, mas também praticantes. Você já conhece isso. Você já ouviu sobre isso.
Foi por isso que agora você lembrou. Porque eu estou em Mateus, mas eu estou citando Tiago. Ou seja, essa ordem, esse comando não é único, não é isolado. A palavra de Deus é fantástica porque ela não entra em contradição. E a gente não tem a formação de uma doutrina por conta de um texto. Mas você encontra essa mesma ideia em vários outros textos. A necessidade de você ouvir, mas de você também praticar. E ele diz o seguinte, que a pessoa que ouve essas palavras e as pratica vai ser comparada a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. O que ele quer dizer com isso? Que a sua casa tem base, tem alicerce, e essa base, esse alicerce é sólido. É isso que ele está falando, é sobre a solidez da construção. E aí ele vai falar, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, a segunda classe de pessoas que ele trata, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Veja, quando você permanece na rocha, você é tido como prudente. Quando você não permanece na rocha, você é tido como insensato. E ele diz o seguinte, ele vai ser comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. A areia não é fundamento para a construção de uma casa. A areia faz parte da construção da casa, não faz? Quando você mistura com cimento e quando você faz a massa. Mas ela serve para o fundamento? Não serve. A areia somente não serve para o fundamento porque não é sólido. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a ruína. Veja só, meus irmãos, se além de ouvir nós também praticarmos as palavras de Jesus, somos comparados a alguém prudente que construiu a casa sobre a rocha. A nossa vida foi alicerçada na rocha que é Cristo. E para que permaneçamos nele é necessário praticar as suas palavras. Desse modo a gente vai entender que não só as palavras atingiram os nossos ouvidos, mas também desceram para o nosso coração. Porque nós cremos naquilo que ouvimos. E aí nós podemos tornar em prática na nossa vida. A chuva pode cair, os rios podem transbordar, os ventos soprarem, baterem com força contra aquela casa, em forma de pressões sociais, em forma de pressões políticas, em forma de perseguição religiosa, em forma de crises existenciais, em forma de dificuldade financeira, em forma de rejeição dos amigos e parentes. Nada disso será suficiente para abater, fazer desmoronar o que vive permanecendo na rocha. Porque ele tem como base para a sua vida as palavras que ele ouviu de Cristo. Se nós não ouvimos, ou se nós ouvimos e não praticamos, nós sabemos perfeitamente o que vai acontecer conosco, porque o texto nos informa. Nós somos comparados ao homem insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Ou seja, essa base não sustenta as pressões. Interessante que quando alguém faz seus 16, 17 anos, os pais começam a ter um certo temor no coração. E eu vou dizer a vocês que eu não tenho o menor temor no coração com as pessoas que estão dentro da igreja nessa fase. Mas é fato que acontece, que é o momento que os filhos vão fazer o Enem, vão escolher o curso superior que vão dedicar as suas vidas àquela profissão, e a gente se preocupa com várias coisas. A gente se preocupa, será que esse menino, será que essa menina vai conseguir um dinheiro suficiente para se sustentar com essa profissão? Oh, meu Deus do céu, por que é que ela quis ser professora? Eu sou professor, por isso que eu estou dizendo. Somos
da mesma área. Aí depois diz assim, esse menino agora quer ser pastor. É doido. Ah, não ganha dinheiro como professor e agora vai ser pastor. E longe da casa dele. Oh, meu Deus. A gente se preocupa com o que vai enfrentar, com o que vai ganhar, se vai ter alguma relevância para a sociedade. Quando a gente deveria se preocupar, ela tem a percepção de que com essa profissão tem que glorificar a Deus. Usar esses talentos, usar os dois que foram dados por Deus, para que o nome dele seja glorificado através da sua atuação profissional. Lembrando, eu estou falando aqui de pastor e professor porque somos, mas a profissão é professor. Pastor é vocação. Só deixando bem claro aqui, né? Porque se você tiver qualquer dúvida, leia de John Piper. Irmãos, nós não somos profissionais. Aí você vai entender um pouco mais, porque senão é outro sermão. Mas é importante a gente perceber isso. E não pense no curso do seu filho, não pense na entrada na universidade do seu filho como algo que vai ser temeroso, porque, ai meu Deus, entrou na universidade, se desvia. Você teve pelo menos 17 anos da vida dele para dar uma base. Para você dar um alicerce para a fé dele. Ou seja, você teve 17 anos para fazer com que ele permanecesse na rocha. E é nossa responsabilidade preparar a base para que esses jovens, quando cheguem na universidade, sejam luzeiros, sejam sal, sejam diferença. Então a gente tem que incentivá-los, porque a universidade é lugar de crente mesmo, para que o crente fale a verdade, apresente a verdade que o mundo não vê, não sabe, não conhece. Eu dou graças a Deus quando um passa no Enem, quando tira uma nota boa na redação, eu vou lá e aperto a mão e digo assim, graças a Deus que você vai entrar. Meus pais ficam, pelo amor de Deus, pastor, eu já estou preocupado, pelo amor de Deus. Não ensinou não? Não ora pelo filho não? Não trouxe para a escola dominical não? O que é que você fez durante tanto tempo? Qual é a base desse menino? A base dessa menina é areia? Eu pensei que era rocha. Se for a rocha, faça o que você deve fazer. Entregue nas mãos de Deus e que ele seja bênção onde ele estiver. Se for areia, agora é tarde. É por isso que a gente vê aí as estatísticas, que não me assustam. 50 e poucos % dos jovens que entram na universidade, no primeiro ou no segundo ano se desviam, porque não tem base, porque não foram ensinados, porque não aprenderam a amar essa palavra e o Deus dessa palavra. Se ele ama a Deus acima de todas as coisas, se ele ouviu essas palavras, domingo após domingo, terça após terça, quinta após quinta, enfim, se for ensinado nisso aqui, quando tiver mais velho vai se desviar? Dificilmente. Não tenha medo não. Construa essa base junto com seu filho, com sua filha. Porque quem assim faz é prudente. Quem não faz é insensato. A casa construída sobre a areia. A chuva cai, o rio transborda, os ventos batem e nem precisa ser com tanta força. A casa vai cair. E quando a casa cai, a sua ruína é grande. Porque dentro de casa todos irão sofrer. Na igreja, todos vão sofrer. Cadê aquele menino que tocava bateria na igreja? Ah, pastor, está fazendo filosofia, se desviou. Cadê aquela menina que fazia parte do conjunto das jovens? Ah, pastor, ela foi fazer geografia, se desviou. Ué, foi fazer uma licenciatura e se desviou? Meu Deus do céu. Imagina se fosse outra coisa. Qual é a nossa função na sociedade? Nós somos chamados para quê? O homem foi criado para se deleitar em Deus, glorificar a Deus
e ter prazer nele para todo sempre. Se eu piso na minha casa, eu tenho que ser bênção. E eu tenho que glorificar a Deus com as decisões da minha casa. Se eu estou na igreja, tem que ser bênção também. E tenho que colaborar com a obra, sendo bênção com essa obra. Glorificando a Deus com o meu trabalho, com a minha disposição na obra. Se eu vou para a universidade, é a mesma coisa. Se eu vou para a escola, a mesma coisa. Se eu vou para o meu local de trabalho, a mesma coisa. É fácil ser crente? Não. Mas fui eu que escolhi ser crente? Como tinha um vídeo de um senhor dizendo assim, rapaz, eu agora inventei de ser crente, o negócio é tão difícil e ainda faz medo de ir para o inferno. É difícil mesmo. Mas não faz medo de ir para o inferno quando eu sei em quem eu tenho crido. Quando eu sei que não é minha obra, mas é o sangue de Cristo que me justifica. Quando eu sei que não foi a minha vontade de ser crente, porque é legal, porque meus amigos são, porque o louvor da igreja é empolgante. Foi Ele que me escolheu. Fui eu que escolhi a voz. Isso é privilégio. Às vezes a gente diz assim, tanta gente que queria estar aqui no nosso lugar. Tem não, porque se quisesse estava aqui. Quando eu decido fazer alguma coisa, eu não faço. Se eu quero alguma coisa, eu não corro atrás. Cadê? Cadê o povo na calçada olhando para cá? Cadê as cadeiras que foram insuficientes porque o povo está doidinho para ver o culto? Tem não, meu irmão. Nós somos privilegiados. Porque apesar de nós e da nossa vontade, nós estamos aqui. Sabe qual é a vontade do ser humano no domingo de tarde, no domingo de noite? Está em casa. Dormindo. Varrendo a casa, resolvendo o que não resolveu da segunda até o sábado. Se tiver menino pequeno, que o diga, Tairone, sua esposa. É tendo um momento de tranquilidade, depois a bebezinha dormiu. Pronto, agora a gente vai dormir. Porque ontem de noite não deu. A vida do ser humano é isso. As nossas escolhas seriam as mais cômodas possíveis. Mas Ele não permite que isso aconteça. Porque a vontade dele é que nós estejamos aqui. Louvando a Ele por 6 anos. Para que Ele dê mais 6 e mais 6 e mais 6. E se você for bom em matemática, são 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 e por aí vai. Nós não sabemos quanto tempo nós temos durante a nossa passagem na Terra, mas que todo esse tempo seja dedicado ao Senhor. Para isso é preciso estar na rocha. Eu só permaneço, eu só persevero se for na rocha. Se eu permaneço na rocha, eu posso avançar no propósito. Aí vem versículo 28 e 29 para a gente encerrar. Versículo 28 e 29 nos diz o seguinte. Você percebeu que esse texto encerra o Sermão do Monte? Você deve estar vendo aí na sua Bíblia o fim do Sermão do Monte. Quanta coisa que a gente aprende nesse sermão. E ele diz o seguinte, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, de novo ele usa estas palavras. Ou seja, quando Jesus acabou de falar sobre os 2 fundamentos, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. O que eu posso entender disso? Que as pessoas que estavam ali compreenderam o que Jesus falava. Hoje a gente terminou Neemias lá na igreja de manhã, tive a oportunidade, a honra de encerrar esse estudo, demorou alguns meses. E a gente vê ali no capítulo 8 de Neemias que o povo se ajunta e pede para que Esdras leia o livro da lei. E naquele momento as pessoas que estavam ao redor de Esdras, o escriba, e de vários levitas que estavam ali para explicar as passagens que eram lidas, estavam ali homens, mulheres e todo aquele que poderia compreender o que era explicado.
Então, quando as multidões se maravilham com a doutrina, quem estava ali conseguiu compreender o que foi falado. O Evangelho tem esse poder de fazer diferença na mente daquele que antes de conhecê-lo não entendia nada da vida. Tem muita gente que a gente diz o seguinte: essa pessoa é maravilhosa, essa pessoa é muito boa, só falta ser crente. Falta tudo. Falta tudo. Por quê? Eu digo que falta tudo. Porque ela ainda não conhece o verdadeiro amor. Porque ela não conhece a verdadeira paz. Porque ela não conhece a verdadeira salvação da sua vida. Ele diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. A paz dele é uma paz que excede todo o entendimento. O amor dele foi tal que não dá para a gente explicar. A gente só sabe que foi por esse amor que a gente foi salvo. E a gente foi substituído por Cristo naquela cruz. Então a pessoa pode ser a melhor do mundo. Se ela não compreendeu a doutrina do Evangelho, ela não compreendeu absolutamente nada nessa vida. Ela vai morrer ignorante. Mas quando ela compreender a verdade do Evangelho, os olhos se abrem para aquilo que é verdadeiro e aquilo que é eterno. Ela vai deixar de olhar para cá. E ela vai começar a olhar para a eternidade. O alvo dela está lá. Não é aqui. Mas por que aquelas pessoas estavam maravilhadas com a sua doutrina? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, diferente dos escribas. O que eu quero dizer, meus irmãos, é o seguinte: que avançar no propósito, qual é o propósito? De fazer o Senhor conhecido e glorificado entre as nações. Para avançar nesse propósito, nós precisamos ouvir as palavras de Jesus e praticar. Em outras palavras, isso implica que o Evangelho que nos foi pregado e que por nós deve ser repassado a outros, deve ser traduzido em ações por cada um de nós. Nós precisamos viver o que nós pregamos. Aquelas pessoas enxergavam nos escribas uma vida condizente com a doutrina que pregavam? Não. Mas eles se maravilhavam com Jesus porque ele ensinava como quem tem autoridade. Ele sabe do que está falando, porque ele vive o que ele está falando. Ele não está falando do que ele percebe nos outros, ele está falando daquilo que é fato, é realidade na própria vida. Ele fala com autoridade, ele fala com toda a qualidade de alguém que não tem do que se envergonhar na sua vida. Se alguém for falar qualquer coisa de Jesus, ele vai ficar envergonhado. Por quê? Porque ele não deu nenhuma brecha para que alguém o desqualificasse. Os escribas, infelizmente, poderiam ser facilmente desqualificados numa pregação. Era alguém escutando dizendo assim: mas ele não vive isso, mas ele não faz isso, mas é diferente do que ele está falando. Quando Jesus falava, todo mundo poderia dizer: é desse jeito, ele faz isso, ele crê nisso, ele pode falar. Nós precisamos viver o que nós pregamos. As pessoas devem ficar maravilhadas com o ensino das Escrituras por nosso intermédio, quando elas não encontrarem consistências entre o que elas ouvem e o que elas enxergam no nosso procedimento. Mas, pastor, eu queria tanto ser aceito no meu local de trabalho. É tão ruim a gente ficar isolado no local de trabalho, porque as pessoas ficam achando que a gente que é crente é chato, não se diverte. Bom, problema delas. Mas uma dica: não entre no seu local de trabalho sisudo, com a cara fechada, porque você é crente. Entre alegre. Você não tem motivo para estar de cara fechada. Você é salvo? Tem motivo para estar feliz. Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós temos como nosso Pai o Senhor dos Exércitos.
Nós temos como condutor das nossas vidas o nosso sustentador, aquele que criou todo o universo. A quem eu vou temer? Se é ele que é por mim. Quem tem que temer é aquele que não confia em Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus fosse contra nós? É isso que deve pensar aquele que não entregou sua vida para ser conduzida pelo Senhor. As pessoas devem enxergar no nosso procedimento exatamente a mesma coisa que sai da nossa boca. Você chegar para uma pessoa e dizer assim: meu irmão, você precisa amar mais. Seu coração precisa ser menos duro. Aquela pessoa percebe que o seu coração é amoroso para com quem você lida durante o seu dia. Você trata as pessoas bem, você envolve tudo da sua vida com muito amor. Um cafezinho que você passa com amor. Um aviso que você tem que passar para outra pessoa, você fala amorosamente. Você exala esse amor de Deus. E nós precisamos ser esse bom perfume. Meus irmãos, o mundo está cansado de ver pessoas agindo com hipocrisia. É por isso que diz aqui, eles se maravilhavam porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ou seja, houve um comparativo, houve um parâmetro para essa maravilha toda. É como se eles dissessem assim: a gente está maravilhado com esse homem pregando. Sabe por quê? Porque ele não é hipócrita como os escribas. Ele é verdadeiro, ele é autêntico, ele é genuíno. Fazia tempo que a gente não via isso. O mundo quer ver em nós a diferença. É por isso que às vezes a gente age de acordo com o mundo e o que é que a gente escuta? A pior frase que pode existir para um crente: oxe, não é crente. Não é assim que o povo fala? E é porque é crente, ó, fazendo isso. Porque eles que não têm a luz do Evangelho esperam que nós sejamos iluminados. Eles entendem muitas vezes mais do que a gente tem que ser luz do mundo e sal da terra. Eles entendem que nós somos diferentes. Às vezes a gente é que não entende. E não faz diferença. Deus requer que nós sejamos essa diferença que o mundo vê e que evidencia a sua presença na vida de alguém. Não interessa se vão olhar torto para mim. Não interessa se vão me isolar. Não interessa se ninguém vai querer ir na minha festa de aniversário. Sobra mais para quem quiser ir. O que importa é que eu agrade o Senhor que me chamou para ouvir as suas palavras e as praticar e evidenciar que Ele está na minha vida. E que eu permanecendo nele, Ele permanecerá em mim. Para avançarmos no propósito de cumprir a vontade de Deus, fazer seu nome ser conhecido e glorificado, e fazer a nossa vida valer a pena, é preciso que a nossa vida seja um instrumento tão poderoso nas mãos de Deus, quanto a nossa pregação. A gente tem que ser poderoso na pregação, mas se a vida não for tão poderosa, o serviço não está completo. Porque muitas vezes o que as pessoas vão ter para ler é a nossa vida. O que é que ela está lendo quando ela olha para você? Quando ela olha para mim? É um sermão poderoso, evangelístico? Ou é algo que nós devíamos jogar na fogueira? Portanto, meus irmãos, permaneçamos a dar ouvidos às palavras de Jesus, guardando essas palavras no coração, trazendo para a nossa prática de vida, a fim de nós avançarmos nesse propósito de servir a Deus com integridade, com fidelidade, com amor, com vistas à sua glorificação por todo aquele que crê no Filho unigênito dele para a salvação da sua alma eterna. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Em nome de Jesus.